Aleluia, amém. Vamos adorar o Senhor, porque Ele merece. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Pode sentar, queridos. Amados, nós estamos numa jornada, esse mês de oração. Temos orado, temos jejuado, todas as quartas-feiras nós jejuamos. Esse mês, quer dizer, toda a igreja foi convocada para jejuar. Nós estamos numa jornada onde nós caminhamos com o livro de Provérbios. Para cada dia foi um capítulo, você recebeu ali, né, como igreja, para participar disso. Nós tivemos momentos de oração aqui na igreja e nós trouxemos o tema, o assunto sobre uma vida poderosa de oração. Eu nem sei o número mais. Muitos livros foram vendidos, acho que foi feito uns 3 pedidos do livro. Eu acho que passou aí de 150 livros que vocês pegaram ali na livraria, levaram para a casa de vocês. Alguns irmãos me escreveram, me compartilharam, aqueceram o meu coração com a caminhada com o livro, porque realmente o livro é muito bom, muito prático, e foi uma bênção demais nós caminharmos. E tem os capítulos do livro e tem um apêndice no livro. E essa última mensagem sobre uma vida poderosa de oração, eu vou usar o apêndice do livro, o tema do apêndice do livro, que é sobre a prática do jejum. O jejum, a oração acompanhada do jejum. E eu posso dizer para você, talvez você fale, qual é a parte de prática cristã mais negligenciada pela igreja? Será que a oração, a igreja tem negligenciado com a oração? Será que a leitura da palavra, a igreja tem deixado de ler a palavra como deveria e andar pela palavra como deveria? Eu, sem sombra de dúvida, afirmo para você que aqui nós entramos num tema em que a igreja, de modo geral, ela não tem levado a sério como deveria a prática do jejum. O crente que não jejua, ele tem uma dificuldade com a Bíblia, com a palavra de Deus. São muitos textos que falam sobre a prática do jejum. E o jejum que a Bíblia propõe não é o jejum do sacrifício, simplesmente. É o jejum que do nosso coração brota um interesse de estar perto de Deus o suficiente, o interesse de honrar Deus o suficiente, o interesse de ter uma intimidade maior com Deus, a ponto de haver no nosso coração o abnegar do alimento para simplesmente estarmos mais perto de Deus. O jejum que não exige de você que diante de uma enfermidade, você precisa se submeter e entrar numa fé extraordinária para romper com os medicamentos e o tratamento para fazer um jejum. Não é isso que a Bíblia está pedindo de você. A Bíblia está pedindo de você que você olhe com carinho para essa disciplina cristã, fundamental e importante na vida do cristão. E eu queria que você entendesse que ao longo da leitura da Bíblia, quem está lendo a Bíblia esse ano? Levanta a mão, pastor, a Bíblia toda. Várias pessoas aí que estão aí lendo a Bíblia esse ano. Se você começou a leitura que eu estou fazendo esse ano, eu leio um livro do Antigo, um livro do Novo. Um livro do Antigo, um livro do Novo. Diferente da que eu fiz no ano passado, que eu fui de Gênesis a Apocalipse. Cada ano eu mudo um pouquinho a leitura, escolho uma leitura, e aí a gente vai acompanhando. Se você está lendo a Bíblia esse ano, como nós já estamos caminhando, entrando no mês 8, então você já leu uma boa porção da Bíblia. Até aqui, já passou da metade aí, praticamente, ou está na metade, terminando a metade da Bíblia. Se você está um pouquinho adiantado, você já passou da metade. Se você está atrasado, você ainda não passou da metade da leitura. Mas o que eu queria que você entendesse? Se você está lendo a Bíblia, você já passou pelo jejum várias vezes.
já passou por histórias de jejum, por declarações de jejum várias vezes. Por exemplo, você já leu sobre o jejum de Moisés, 40 dias e 40 noites. Moisés jejuou pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. Você já leu em 2 Samuel sobre Davi, jejuou e lamentou a morte do rei Saul, alguém que o tinha como inimigo, alguém que o queria matar, Davi, mas esse homem morre, ele era o rei de Israel. Então Davi levanta um jejum em 2 Samuel. Você, ainda nesse personagem, aliás, alguém que teve intimidade com o jejum, ele jejuou e lamentou a morte de Abner, seu grande amigo, general, parceiro, companheiro. Ele também levanta um jejum de lamento. Elias jejuou 40 dias numa crise pessoal, num tempo de perseguição. Jezabel estava atrás dele querendo matá-lo, e ele então vai jejuar e clamar ao Senhor, e esse jejum é rompido da maneira como o Senhor faz milagre trazendo alimento para ele dentro de uma caverna. Acabe, o rei, jejuou e se humilhou diante de Deus. 1 Reis, capítulo 21. Daniel jejuou pelo pecado de Judá. Quando leu a profecia de Jeremias, ele fica tão constrangido com o pecado de Judá. Então Daniel vai levantar um jejum. Esther faz um jejum, por quê? Porque o seu povo está ameaçado de morte. Havia ali uma fúria muito grande, uma possibilidade até de extermínio dos judeus, do povo de Deus. E o que vai acontecer é que Esther vai não só jejuar, mas também vai conclamar um jejum ao povo para que eles se levantassem e pedissem a misericórdia de Deus. Esdras jejua e chora pelos pecados remanescentes de Israel. Neemias jejua lamentando porque a sua terra está destruída. Então ele faz um jejum, ele levanta, ele fala com Deus e ele pede a Deus a oportunidade de voltar e reconstruir os muros de Jerusalém. O que vai acontecer é que o jejum dele vai ser aceito por Deus. Deus vai dar a oportunidade dele voltar, e em 53 dias, menos de 2 meses, ele reconstrói os muros de Jerusalém, depois de levantar o seu jejum, em função daquilo que o incomodava. Josafá, rei de Judá, apregoou um jejum por causa dos pecados da nação. E eu? Bom, caminhei aqui pelo Antigo Testamento, e o Novo Testamento está cheio de situações de jejum. A igreja primitiva jejuou, a igreja na sua história, jejum é uma coisa que faz parte da sua história. Os discípulos de Jesus, os apóstolos jejuaram, Paulo apregou ao jejum, os demais discípulos vão então falar sobre isso, e nada mais, nada menos que Jesus Cristo jejuou 40 dias no deserto. Aliás, esse jejum dele é o jejum que vai dar início ao ministério dele. Esse jejum de 40 dias no deserto não é no final, é no começo. Jesus está iniciando ali, está começando os seus primeiros planos de desenvolver a igreja do Senhor, que está aí até hoje e venceu todos esses séculos e séculos, porque tem um Deus que é poderoso, poderoso, a gente sabe disso. E eu queria que você acompanhasse um pouquinho em Mateus 9, versículo 14 e versículo 15, se você puder abrir sua Bíblia. Mateus 9, 14 e 15 diz assim: então chegaram ao pé dele, de Jesus, os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes também fazem isso, mas os teus discípulos não estão jejuando? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então eles e vocês, todos os cristãos, porque essa palavra é para nós, vocês todos jejuarão. O texto deixa muito evidente que os discípulos de Jesus iam ter o jejum como uma prática. E eu estou diante dos discípulos de Jesus. Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todos aqueles queridos
que vieram aqui, que estiveram ontem, que foram batizados, eles são discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus, o próprio Jesus diz, dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então eles jejuarão. Que dias são esses? Os dias em que Jesus, simplesmente, aquele Jesus que estava com o discípulo não está entre nós daquela forma. Então, esse tempo da subida de Jesus aos céus, até a volta de Jesus, é o tempo onde a igreja do Senhor Jesus pratica o jejum. Jesus coloca a oração e o jejum na mesma forma. Então ele fala que virão esses dias em que os seus discípulos vão orar e vão jejuar. E os seus discípulos vão fazer isso. Mateus 4:2 diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso ele teve fome. O livro de Atos também, nas cartas paulinas, nós temos aqui Atos 13, eu queria ler com vocês. Nas cartas paulinas temos passagens que deixam muito claro esse jejuar dos apóstolos. Atos 13:3, então jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. 2 Coríntios 6:3-5 diz, não demos motivo de escândalos a ninguém, pelo contrário, como servo de Deus, nós recomendamos a todos, com muita perseverança e também oração e também jejum. 2 Coríntios capítulo 6. Por que jejuar? Por que a gente jejua? Jejum é um voto que tem um propósito, tem uma razão, tem um motivo. Nós não jejuamos para emagrecer. Tem gente que quer aproveitar aí para perder uns quilinhos, né? E tem gente que, às vezes, você tem que tomar muito cuidado para não ir em direção ao jejum, mais interessado nos quilinhos que você quer perder, do que na verdadeira razão. Mantenha a dieta lá no espaço da dieta, mas jejum é uma prática espiritual, é uma prática importante, então faça isso. O jejum é um meio da gente subjugar a carne. A nossa carne, ela é pecaminosa, ela não quer jejuar. Quem aqui precisa emagrecer? Não é uma questão que, por causa dos quilinhos a mais, é uma questão de saúde. Precisa emagrecer, mas não perde os quilos que ajudaria na saúde. Levanta a mão. Todo mundo confessando pecado, inclusive eu. Quando você entende que jejuar não é um desafio simples, porque se fosse simples a gente se abster do alimento, essas pessoas não levantariam a mão quando eu perguntei. Não, pastor, isso aí a gente resolveu. A minha saúde exigia que eu perdesse uns quilos, automaticamente eu perdi. Mas a nossa natureza, ela nos atrapalha a perder uns quilos mesmo precisando em função da nossa saúde. E a nossa natureza nos atrapalha quando nós deveríamos levantar um jejum por várias situações, por N situações. Gálatas 5:17 diz, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade em pôr em prática aquilo que você deseja, aquilo que você intenta fazer, conforme está escrito aqui. Romanos 8 diz, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Então existe um estímulo muito grande, que vai muito além dos quilos que eu preciso perder, que é de fato agradar a Deus, que é de fato ter uma sintonia maior. O jejum nos permite vencer desejos da carne. O jejum nos faz vencer necessidades. Então é comum, principalmente para quem não tem o hábito de jejuar, se sentir mal. É comum, quando você inicia uma jornada de jejum, você se sentir fraco. Você, às vezes, tem compromissos naquele dia. É muito legal, de repente, eu levantar um jejum num dia que eu não preciso sair de casa, eu não vou trabalhar. Aquele dia eu não trabalho, eu não tenho uma agenda grande naquele instante, e aí eu vou separar mais tempo ainda para orar, para estar na presença de Deus, mas também é possível você
jejuar enquanto você tem uma agenda, você tem um compromisso profissional, você vai acordar cedo, vai para o trabalho, mas aquele dia, apesar da sua rotina, você vai vencer. De repente você vai fazer um jejum aonde você vai acordar e não vai se alimentar, e quem sabe você vai se alimentar só ao meio-dia, vai passar a manhã ali sem se alimentar. Você pode fazer um jejum onde você vai passar o dia inteiro, durante a hora do almoço, ao invés de estar sentado numa mesa, ou na sua casa, ou quem sabe na mesa, lá na empresa onde você trabalha, no refeitório, ou no restaurante, você vai estar em algum lugar, em algum cantinho, sentado com a sua Bíblia, orando e dedicando aquele tempo que você levaria para se alimentar, aquele período que você tem para gastar com a alimentação, orando um pouco mais, falando um pouco mais com o Senhor. O jejum é muito mais um privilégio do que um sacrifício. É muito mais um benefício espiritual que Deus nos permite do que um desafio horrível, complicado. Ah, pastor, jejum é complicado. Querido, tudo é complicado quando você não está com a motivação correta. É muito complicado ter uma vida de oração quando eu não tenho saudade do céu. Eu não tenho saudade da presença de Deus. Uma vida de oração se torna algo muito distante para mim. Mas quando eu começo a valorizar aquilo que é eterno, a presença de Deus, os desígnios da palavra de Deus, quando eu começo a olhar com carinho, com respeito, como eu começo a disciplinar a minha mente, eu começo a ter experiências que são preciosas. Essa metáfora, fome de Deus, saudade do céu, eu aprendi com John Piper. Ele traz isso até em alguns dos seus livros, em especial Teologia da Alegria, e a gente percebe aonde você realmente pode ter alguns sentimentos que são nobres ao seu coração. Filipenses 3, versículo 18 e 19 diz: pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então tem algumas pessoas que a Bíblia está falando, o Deus deles é o estômago. O que ele está falando? Tem gente adorando o estômago, adoradores de estômago. Tem algum adorador de estômago aí? Não, mas tem muita gente vencida, tem muita gente que não consegue se submeter ao estômago, a sua vontade, o seu desejo de ter uma experiência profunda com Deus. Então o jejum quebra a rotina, o jejum quebra o natural para a nossa necessidade humana. Jesus, ele nos ensina em Lucas capítulo 4, versículo 4, a parte B diz assim: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E jejum é palavra que sai da boca de Deus, é proposta de Deus, é ensinamento de Deus, é uma arma poderosa que Satanás não quer que você tire ela do case dela. Deixa no case, deixa guardada dentro desse livro que você carrega e diz que é o livro que mudou a sua vida. Deixa lá dentro, mas não pratica. Essa é a proposta de Satanás. E aí eu passo grandes crises, e eu não sou capaz de lembrar que eu tenho uma arma poderosa, que vai me fortalecer para vencer o inimigo. Pastor, o meu casamento está uma crise muito grande. E aí a gente pergunta: você já jejuou por esse casamento? Pastor, isso é uma coisa que eu não aprendi. Mas então aprenda. É tempo de aprender. É tempo de fazer. Pastor, existe uma situação que me preocupa demais na minha família, com os meus filhos. Você já jejuou por isso? Essa é a pergunta que não pode calar. Pastor, eu não sei jejuar. Eu não aprendi a jejuar. E jejum é uma coisa tão simples, tão simples. Existe um movimento forte aí. Alguns pastores estão estudando muito sobre o jejum. Eles estão escrevendo livros bem grossos assim, sobre o jejum.
E nem a Bíblia escreveu tanto sobre o jejum quanto os pastores estão escrevendo. E eu queria que você voltasse para a Bíblia. E alguém pode te oferecer uma lista muito grande de benefícios para a sua saúde, as vantagens, os privilégios do jejum. Você pode escrever livros e livros sobre isso. Eu quero te dizer uma coisa, você já sabe o suficiente. Jejum é algo que faz parte da vontade de Deus. Jejum é simplesmente eu me abster de alguma coisa que o meu corpo pede demais. Alguns costumam fazer o jejum, normalmente quando eu estou jejuando é a abstenção de alimento. Normalmente é isso. Já fiz alguns jejuns, esses jejuns de período sem água, sem problema nenhum. Não é o jejum mais recomendado, tome água. Se você vai jejuar por alguns dias, por exemplo, tome água. Mas tem pouquíssimas pessoas aqui que têm uma impossibilidade clínica de jejuar 2 ou 3 dias, por exemplo, mas como a gente não faz sequer uma manhã ou 2 períodos do dia, nós nunca vamos ter uma experiência maior. E eu posso garantir para você que é desafiador jejuar mais de 24 horas, é um desafio grande. E eu posso garantir para você que algumas vezes você pode passar mal, porque eu já passei mal por causa de jejum. Eu posso garantir para você que você vai perder peso. Eu já perdi 9 quilos por causa de jejum no período. Então eu queria que você entendesse uma coisa. Deus não está pedindo para você os 40 dias que o Senhor Jesus fez. Ele só está pedindo para você ponha essa prática na sua agenda. Então você vai jejuar, pastor, eu vou jejuar na quarta-feira junto com a igreja. E eu vou acordar, não vou me alimentar e vou almoçar. Você jejuou. E se você fez de coração, valeu a mesma coisa que o outro que jejuou 24 horas. Muitas pessoas estão optando pelo 24 horas. Mas eu queria que você entendesse que vale tanto quanto. Que 3 dias jejuando, totalmente possível. Totalmente possível, não simples. Não é simples. Mas vale tanto quanto a 24 horas. E vale tanto quanto 12 horas. Eu queria que você entendesse que jejuar é um privilégio, é um benefício e que traz realmente algo precioso para o coração da gente. O jejum me deixa mais sensível à voz de Deus. Olha, não precisa falar mais nada. Só dizer para você, jejua, você vai ficar mais sensível à voz de Deus. Faz isso. Porque vale a pena ficar mais sensível à voz de Deus. Atos 13, 2 diz, quando eles adoravam ao Senhor e eles jejuavam, dizendo o Espírito Santo, separem Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. A igreja estava orando. E o Espírito falou, agora que vocês estão me ouvindo, que vocês estão sensíveis, eu quero que vocês separem Paulo. Eu quero que vocês separem Barnabé. E eu quero que vocês enviem esses 2 para a obra missionária. Direcionamentos. O jejum me faz ter maior clareza da vontade de Deus e ficar mais atento ao pecado. Mais perto de Deus eu tenho luz sobre o pecado. Longe de Deus, envolvido com tantas coisas, o pecado ele fica confuso. Eu não sei se é bem pecado. Eu aprendi assim, eu acho assim. A falta de sensibilidade de Deus traz o eu acho no coração da gente, mas a percepção, a intimidade com Deus nos constrange e fala assim, tem alguma coisa errada com a minha atitude. Mateus 24, 26, 41 diz, vigiem e orem, para que não caia em tentação. Vigiem e orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia fala da fraqueza da carne, depois que ela fala de uma solução para a fraqueza da carne. A carne é fraca, pastor, a carne é fraca. Esposa, a carne é fraca. Esposo, a carne é fraca. Aí, quando alguém falar isso para você, fala a parte anterior. Mas o espírito não é fraco. Ele é poderoso. A carne é fraca, mas o espírito não é fraco. O jejum me faz pensar menos em mim e mais em Deus, mais no próximo.
Salmo 35, 13 diz: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e me recolhi para orar. Olha só. Quando estavam doentes, eu usei vestes de lamento. Tem alguém doente? Tem alguém doente? Então nós precisamos orar, jejuar. Essa semana foi uma semana de desafio na vida do Cid, da Gesiele, porque o Cid está com uma metástase na coluna, então o câncer retornou. Ao mesmo tempo que ele foi para o hospital, previsão de ser internado para fazer uma cirurgia, o médico não se sentiu seguro para fazer a cirurgia, falou, vamos pelo tratamento. E as mensagens, a conversa com o Cid é preciosa. Por quê? Porque a fé do nosso irmão continua do mesmo jeito que de todas as vezes que nós ouvimos ele aqui testemunhar. Ele esteve aqui no palco algumas vezes testemunhando. Quem é do pequeno grupo dele sabe do que eu estou falando, porque semanalmente acompanha a jornada do Cid ali nos encontros do pequeno grupo. A Eliane, uma surda, estava conosco ontem, está numa luta, né? Só não está assistindo a gente, nós estamos sem transmissão. Eu estou frustrado com a transmissão. Mas ela tem assistido os cultos aos domingos, e ela está nessa jornada, nesse tratamento. Mas ontem, ela colocou a máscara dela e ela foi lá assistir os batismos. Estava com a gente lá. Você viu uma mulher carequinha, linda, lá com a gente ontem? É a Eliane o nome dela. Então a gente começa a ter esses desafios. Elvis da Rafa está com seu pai numa luta da enfermidade. Nós estamos orando, nós estamos acreditando. Nas quarta-feiras, quando jejuamos, esses nomes estão na nossa lista. Pessoas que precisavam fazer uma cirurgia. Estávamos orando pela Bia. Bia fez a cirurgia essa semana. Por que nós acreditamos nisso? Porque nós temos um Deus poderoso, que Ele tem poder. Olhando os exames do Cid essa semana, ele traz mais desafios do que os últimos. E a carne é fraca. Mas nós não estamos jejuando para a carne. Nós estamos jejuando para o Espírito. A nossa confiança é no Espírito. O jejum me proporciona orar mais e ler mais a Bíblia. O jejum tira coisas da minha agenda, não põe. O jejum tira o tempo que eu preciso me alimentar, às vezes o tempo que eu preciso preparar alimento. Às vezes, entre preparar o alimento, um casal, por exemplo, que não tem filhos, porque quem tem filhos vai ter que preparar o alimento. Eu lembro em momentos de jornada de jejum, meus filhos são carnívoros, vocês não têm ideia como eles gostam de churrasco. E eles eram pequenos, e às vezes, quando eles queriam uma carninha, eles já começavam cedo com a sedução para o pai. Antes de eu chegar em casa, já começa os filhos fazem isso, fala, pai, hoje não é dia de fazer uma carninha, né? Meus filhos gostam muito de carne. Só que o assador de carne era eu. E algumas dessas situações eu estava de propósito. Mas como era uma rotina, de vez em quando, a gente fazia o churrasco para os filhos, para nós também, porque eu também gosto de carne, né? Eu estava de jejum e algumas vezes eu preparei o churrasco, comprei, escolhi a carne, temperei, coloquei no espeto, coloquei na grelha, assei, servi a mesa para os meus filhos comer a carninha, mas eu estava de jejum. Pensa no cheiro do aroma da gordura queimada, né? Quando você não pode comer. Mas quando nós entendemos e nós temos um propósito, e esse propósito nós fazemos com Deus, eu não vou quebrar um jejum, porque o cheiro da gordura da picanha ou do contrafilé é muito bom. Eu não vou deixar de abençoar os meus filhos naquele dia ou naquela semana. Às vezes a gente faz um jejum rápido, a gente quebra no final do dia, esse jejum de 24 horas, começa hoje às 6, amanhã às 6 você termina, o jejum de 12 horas, não tem problema nenhum, mas não há nenhuma dificuldade de você entender que é possível você atingir um equilíbrio, é possível você atingir uma condição. Eu passei muito tempo sem sentir fome por causa de jejum. De tanto jejuar, você já o teu corpo não sente mais fome.
A gente come normal, mas não que você tenha aquela fome desesperadora que você corre, quando você escuta o barulho da panela, dá uma tremedeira nas pernas, que você precisa comer, sabe, aquela coisa assim. Você começa a ter um jeito diferente de lidar com os alimentos. Isso não é nenhum problema. Falando de jejum, e aprendendo sobre jejum, e conversando com pessoas que jejuam, amigos que jejuaram 40 dias só com água, e eu tenho alguns, esse é um jejum que eu não fiz. Eu já fiz 40 dias com uma refeição por dia, mas eu nunca fiz o jejum de 40 dias, mas eu tenho alguns conhecidos que fizeram, eu acompanhei de perto a jornada deles. Esses não perderam 9 quilos, não, foi bem mais que 9 quilos, mas eles tinham um propósito muito grande, um alvo muito grande. E alguns dias foi bem difícil, mas quando vai chegando o final, fica ainda mais difícil, porque aí não dá mais vontade de comer, quando chega nos 40 dias. Por isso aquela placa que eu compartilhei com vocês na igreja Yonsei, lá na Coreia, onde o intérprete foi lá e falou, sabe o que está escrito aqui? Aqui está escrito proibido jejuar mais de 40 dias. Por que está escrito isso lá, o decreto pastoral? Porque os coreanos não gostam quando chega o dia final do jejum, de 40 dias. E aí o pastor proíbe. E pastor na Coreia é diferente do pastor no Brasil. Aqui o pastor proíbe, alguns obedecem, a maioria não. Mas na Coreia, a voz pastoral ela é obedecida. Aquele texto, obedecer aos vossos pastores, o coreano sabe bem o que é. Então havia um decreto pastoral proibido jejuar mais de 40 dias nessa igreja. Que coisa, né? Quando nós, às vezes, pensamos na desafio, como assim 40 dias sem comer? 40 dias sem comer. Como assim? Talvez os mais novos na fé falam, pastor, existe isso? Né? O medo é, eu vou ter que fazer isso? O jejum não precisa. O jejum, quando Jesus fala do jejum, ele vai com certeza proporcionar essa intimidade. Mas o jejum, ele tem um ensino em Mateus 6, onde ele fala, quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a recompensa que eles querem. Porque a recompensa que eles querem não é a intimidade com o Pai, é o aparecer. Então eu jejuo e eu fico aqui com cara amarela, eu fico aqui andando devagarinho, como se eu estivesse sem força. Eu pergunto, o que foi, pastor, que está acontecendo? Eu estou jejuando, coitado de mim. E a Bíblia fala, para com isso. Quando você jejuar, vai lá, enfrenta o trabalho. Normal. Não é a questão, não pode contar para ninguém. Pastor, não posso contar para ninguém que eu estou jejuando. Querido, como assim? Você vai mentir, por exemplo, para os seus filhos, falar, pai, você não vai comer? Mãe, você não vai comer? Não, não estou com fome. Não tem nenhuma dificuldade você dizer que você está jejuando. Quando nós conclamamos um jejum para a igreja, o que nós queremos? Que a igreja jejue. Que a igreja pegue aqueles motivos, aquela razão pela qual jejuamos e leve isso muito a sério. O jejum não aumenta o amor ou a compaixão de Deus por nós. 2 Samuel 12, 16 diz, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra, e disse ele, vivendo ainda a criança, eu jejuei, eu chorei, porque dizia, quem sabe se Deus compadecerá de mim, e viverá a criança. E você que conhece essa história sabe que Deus não poupou a criança, apesar do jejum. Então o jejum não é para mudar a vontade de Deus, o coração de Deus. O jejum é para estar mais perto de Deus, para entender melhor. O que aconteceu com esse homem? O que acontece com Salomão com Davi depois que a criança morre? O que vai acontecer com ele? Não, ele continua, ele dobra o período do jejum, ele continua no lamento, na cultura, joga cinza no corpo, se suja inteiro. Não, ele só levantou, vai lá, assume, vai para o escritório dele e começa a trabalhar. Enquanto a criança estava viva, eu estava lá,
buscando o Senhor, orando, chorando e jejuando. Quando o Senhor fere ou recolhe a criança, ele termina o jejum dele. E ele entendeu, a vontade de Deus foi estabelecida. Agora eu volto para a minha vida. Encarando o luto, encarando o sofrimento, encarando tudo, mas eu não jejuo para barganhar com Deus. Eu não jejuo para que Deus se sensibilize comigo. Não há essa possibilidade. No passado, as minhas tias preciosas, muito crentes, e quando a gente aprontava, elas tinham uma maneira de dizer, olha, você está escandalizando Deus, elas diziam. Quando a gente aprontava os meninos, sabe? Aí as minhas tias costumavam dizer isso, você está escandalizando a Deus. E aí, depois, mais tarde, lendo a palavra, eu entendi que não é uma possibilidade escandalizar Deus. Que Deus não fica escandalizado quando eu faço alguma coisa de errado. Deus é muito maior, está muito acima de todas essas coisas. Então eu não jejuo para sensibilizar o coração de Deus. Eu jejuo para expressar a Deus que eu estou aqui 100%, confiando essa causa a Ele, porque eu confio nele de todo o meu coração. E que eu sou capaz de me abster do alimento, sim, porque tem uma causa que eu estou dando um grau de importância para ela maior. Jejum é uma coisa muito séria. E se você quer um conselho pastoral, eu digo para você, jejue por vidas. Jejue por causas importantes. Não jejue por coisas materiais. Será que é pecado eu jejuar? Não, não vou dizer que é pecado. Mas coloca no teu coração que tem causas importantes na sua casa, na sua família, na sua história, que vale a pena jejuar. Vale a pena levantar o jejum. Ainda não tenho essa prática, comece. Comece agora, comece essa semana, separe. Tem algo que está incomodando, tem algo que parece não ter jeito. Tem algo que é maior do que eu. Essas são as boas causas. E jejue por salvação, jejue por libertação, jejue por restauração de casamento, o seu casamento, quem sabe, o casamento dos seus filhos, o casamento da sua irmã, o casamento dos seus pais, alguém que você ama, faça, levanta um jejum, fala, Senhor, eu vou separar a segunda-feira, a terça-feira, a quinta-feira, e eu vou separar, eu vou entregar esse jejum, para que o Senhor faça isso. O jejum é uma excelente forma de expressar o nosso amor e a nossa obediência a Deus. É uma forma prática, onde eu estou oferecendo alguma coisa. Eu estou me abstendo de alguma coisa. Eu estou mudando uma rotina, porque eu tenho uma causa de um Deus que vale a pena entregar para Ele. O jejum é uma excelente forma de aumentar o meu fervor na minha vida de oração, na minha intimidade com Deus. Eu vou para o jejum e quando eu entro na esfera espiritual, eu estou entrando numa esfera do desconhecido. A palavra de Deus diz que você tem dúvidas, você precisa apresentar elas ao Senhor, que é Ele que revela o desconhecido. Jeremias vai trazer isso, capítulo 33, versículo 3. Deuteronômio 29 diz que as coisas desconhecidas, elas pertencem ao Senhor. Então é com Ele que você precisa falar. Ir para a presença de Deus, oferecer para Ele esse tempo. Sabe, entregar para Ele esse período onde você está mudando, sim, alguma coisa na sua rotina, vai fazer a diferença. E o jejum saudável para o corpo, onde vai trazer benefícios, ele vale para nós só depois que as questões espirituais estão realmente como prioridade. Então, cuidado. Cuidado com essa onda de crente jejuando para ficar fitness, né? Cuidado com o jejum para tanquinho, né? E começa a buscar realmente o jejum para que a vida espiritual seja afinada. Nada mais precioso do que ouvir alguém cantando afinado.
Quando alguém está cantando desafinado, a gente é simpático. Mas quando alguém canta de forma afinada, ela enche o coração da gente de alegria. A gente gosta, a gente aprecia uma pessoa cantando louvor aqui hoje, maravilhoso. Eles estavam aqui, eles têm se esmerado, eles ensaiam, eles se preparam, e eles estavam aqui, por isso que estava gostoso, estava uma atmosfera de adoração aqui. O jejum afina o crente. O jejum, ele prepara o crente. Então, é uma disciplina que a gente precisa aprender. Então, querido, busque a orientação da palavra. Não precisa ler um livro de 500 páginas sobre jejum, não. Não sei quantos versículos eu li aqui. Talvez uns 10, não sei, talvez uns 12. São suficientes para me encorajar a jejuar. Não fique pensando se vale, se não vale, se isso, se aquilo. Tenta olhar a palavra, é claro, tem situações ali onde ele vai nos ensinar e nos capacitar, assim, separarmos, né, aquele tempo e nos colocarmos diante de Deus. Vamos nos abster disso ou nos abster daquilo. É um jejum de um dia separado, fantástico. Tem um lugar em Curitiba chamado Bosque de Oração. Algumas vezes eu tive no Bosque de Oração e passei a manhã, naquele dia de jejum. Às vezes eu trabalhava à tarde na igreja, mas de manhã eu ia para o Bosque de Oração e eu ficava lá. Então você pode separar um dia de jejum e ir lá para o Parque da Malve, sentar lá embaixo de uma árvore daquela e gastar uma manhã ali com a sua Bíblia no colo, orando, e você está de jejum, você pode fazer isso. Mas se você não tem naquele dia a possibilidade de separar aquela manhã, não tem problema. Antes de sair de casa para o trabalho, pega a sua Bíblia, ore, entrega aquele jejum. Durante o período ali do almoço, vai lá, separa um cantinho. Tem banheiro na empresa lá, entra naquele banheiro lá, né? Olha, eu já orei em banheiro, não foi uma nem duas vezes, na rua às vezes. A necessidade de orar por uma causa, alguma situação, alguma aflição. Aí você corre lá, né? Se ajoelha ali do lado do vaso. Às vezes está cheiroso, às vezes não. Mas o importante é você simplesmente entender que aquele tempo é um tempo teu com Deus. Isso. A disciplina é simples. Pastor, eu vou jejuar de Coca-Cola. Toma vergonha, meu irmão. Pastor, eu vou jejuar disso. Olha, quer um desafio? Quer um desafio que não é a abstenção completa do alimento? Jejue o açúcar por uma semana. Você vai ver o que é desafio. Você vai descobrir o quanto viciado você é em açúcar. O quanto o seu cérebro clama por açúcar. Qualquer que seja. A colherada do café com leite, né, o Nescau, ou o chocolatinho, né, ou o doce de amendoim, que eu gosto bastante. Ou, entende? Você vai entender quando você faz um propósito assim. Não tenho nenhuma dificuldade com isso, mas eu peço para você, faça isso, coloque isso no seu dia a dia. Busque orientação. Como é que nós podemos proceder durante o jejum? Mantenha o seu corpo hidratado durante a jornada do jejum. Invista o maior tempo possível em oração e palavra durante a jornada de jejum. Evite jejum em dias de muito compromisso, muito esforço. O teu trabalho exige muito esforço teu. Evite jejuar durante dias de trabalho. Vai pegar o final de semana, vai pegar o feriado para jejuar. Mas feriado é dia de assar carne e assa para a família. E faça você o jejum. Talvez aquele dia você não vai se esforçar tanto, você não vai sair de casa às 5 horas da manhã, vai pegar na picareta, né? Não vai ter picareta naquele dia, não vai caminhar tanto, não vai trabalhar tanto, não vai passar tantas horas ali com esforço. O importante é que você entenda que existe. E como nós terminamos o jejum? Bom, primeiro seja muito grato a Deus pela oportunidade de ser ouvido, e de receber orientações, de vencer aquele tempo sem o alimento. Você tinha um propósito, era 12 horas, era 24 horas, você venceu as 12 horas, venceu as 24 horas sem o alimento. Quebre o jejum com uma refeição mais leve, não volta do jejum para uma feijoada, né? Não vai chegar arrasando, né? Porque pode ser que o seu estômago se incomode, pode ser que você tenha uma diarreia, por exemplo, se você
traz uma porção muito forte, tem forma, uma alimentação mais leve, mas jejue, pastor, eu tenho um problema de saúde, tire algumas coisas, faça isso, por exemplo, faça o jejum sem açúcar, alguma coisa assim, mas faça o jejum. Martin Lloyd Jones diz que o jejum não pode ser entendido apenas como uma abstinência de alimento, mas deve também incluir a abstinência de qualquer coisa que é legítima em si mesmo por algum propósito espiritual. Eu estou abstendo por um propósito espiritual. Não é vaidade, não é orgulho religioso, não é para me mostrar para as pessoas que eu sou um crentão, não é para que eu fique com barriga de tanquinho, né? Porque talvez você não vai conseguir obter com o jejum, isso também não é o propósito. Mas é para que você afine o seu coração com Deus. Vamos ficar de pé? Jejum é coisa de apaixonado por Jesus. Jejum é prática de quem entende que precisa muito, mas muito, está mais perto de Deus. Jejum é uma prática que eu vou ter na minha vida em função da minha família, da minha igreja, em função das pessoas que eu amo, em função de irmãos queridos, amigos queridos que estão precisando que eu levante esse jejum. Talvez você vai falar para essa pessoa, isso vai encorajar, olha, eu estou jejuando hoje, mas eu estou jejuando por você, pela sua vida, pela sua saúde. Eu estou jejuando, e no meu jejum eu tenho uma lista, normalmente não muito grande, mas na minha lista tem o seu casamento no meu jejum. Eu estou jejuando pela sua salvação, pela sua reconciliação. Eu estou jejuando para você deixar de ser desigrejado e você começar a se envolver com a igreja de Cristo. É para isso que a gente jejua, para que o Senhor nos dê. Eu estou jejuando porque eu quero mais intimidade com Deus. Eu quero orar, mas eu queria que a gente cantasse antes. Cadê a banda? Eu queria que a gente adorasse o Senhor antes. Tem um clamor que eu preciso fazer. E se tem alguém que eu preciso clamar é Jesus. E jejum tem muito a ver com isso. Clamor, busca. Eu me coloco diante do Senhor porque eu quero ouvir a voz dEle. E eu sei que Ele tem algo a mais para direcionar. Eu sei que Ele quer falar alguma coisa. Eu sei que assim como o meu coração anda triste em função de alguma coisa, o meu Deus se importa com aquilo. E é por isso que eu vou levantar um jejum. É por isso que eu vou me apresentar. Vamos cantar, vamos adorar. Eu quero ouvir a igreja cantando, depois nós vamos orar. Vamos orar. Mas antes nós vamos adorar o Senhor. Vamos cantar. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Desafiar. Quem sabe você está aí falando assim, pastor, eu quero experimentar mais isso que o senhor está falando. Eu quero vivenciar melhor isso. Cante isso de coração. Aleluia, Senhor, nós reconhecemos o Teu poder aqui. Fale isso para Ele, Senhor, nós queremos de coração. Diga esse nome sobre todo nome. Declare isso. Seu nome, Senhor. Jesus, eu quero declarar Teu nome.
enfermidade. Diga de coração, Jesus. Jesus, sobre solidão, Ele vai fazer a sua luz, sobre a família, vamos, santo nome de Jesus. Declare Jesus. Teu nome, Jesus, teu nome é cura, e poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, destrói cadeias, dissipa as trevas. Aleluia, aleluia. Eu queria desafiar você a vir aqui na frente. Você que aceitou o desafio de jejuar como igreja, que durante uma dessas quarta-feiras você jejuou. Você que aceitou o desafio hoje e entendeu que Deus quer, Ele quer receber o seu jejum, Ele quer que você coloque um dia, um período e vá até a presença dEle apresentando o jejum. Vem aqui para frente. Você que tem uma causa, sabe assim, tem algo que necessita muito de um jejum, vem para cá, traga aqui essa causa, traga aqui a sua família. Vem para cá, fala: pastor, eu acredito demais no poder de Deus, por isso eu quero me posicionar. Eu não sou cristão daqueles que falam e não faz, eu sou cristão daquele que busca, que vence as batalhas. Podem chegar aqui, vem chegando, vai liberando aqui as laterais, olha, enche essa parte aqui, ó. Isso, vem para cá, isso, vem para cá, nós vamos orar. Nós estamos declarando aqui que nós somos a igreja de Cristo, o povo de Deus, e que nós oramos, nós buscamos o Senhor, nós jejuamos, nós fazemos isso porque acreditamos, e nós fazemos isso para agradar o coração do nosso Deus, para ter mais sensibilidade com Ele. Nós fazemos isso para declarar com o nosso corpo, com a nossa disciplina, que nós cremos num Deus que nos ouve, que se importa. E nós não jejuamos por sacrifício, mas por adoração. Nós não fazemos isso pela carne, mas pelo Espírito de Deus. É Ele que nos conduz. E nós queremos mais e mais experiências. Nós temos, Senhor, causas para te apresentar. Nós temos queridos para colocar no teu altar, durante o nosso jejum. Nós queremos falar e nós queremos declarar
declarar, e nós queremos orar e citar o nome dos nossos queridos, o nome dos nossos filhos, o nome do nosso cônjuge, o nome daquele que está enfermo e está doente. Nós queremos apresentar diante do Senhor, durante o nosso jejum, os desafios que temos como igreja. Nós queremos almas salvas, restauradas. Tem pessoas que nós amamos, que nós gostaríamos que estivessem nesse culto, mas elas não estão, Pai. Elas não estão te adorando em algum lugar, pelo contrário. Nós temos jovens, adolescentes, que precisam ser incendiados pelo teu poder. Por isso nós oramos, nos entregamos, nós jejuamos, nós acreditamos, Pai. Pai, Tu és o Deus da nossa salvação. Nós não merecemos falar contigo, mas o Senhor nos ouve. Nós não merecemos estar aqui e ter recebido salvação, nosso nome no livro da vida, mas o Senhor é misericordioso. E o Senhor colocou o meu nome, o nome dos meus irmãos no livro da vida. E não é porque nós merecemos. Pai, nós não jejuamos porque nós somos fortes. Nós jejuamos porque nós somos fracos. Nós jejuamos porque nós precisamos do jejum. Pai, nós não jejuamos porque nós queremos que as pessoas pensem que nós somos super espirituais. Nós jejuamos para declarar que nós dependemos de Ti, Pai. Então leve essa igreja cada vez mais às experiências contigo. Leve essas pessoas a declarar jejum. Leve essas pessoas a convidar amigos, convidar irmãos para jejuar juntos com eles. Casais, o esposo convidando a esposa convidando o esposo. Vamos jejuar 12 horas. Vamos jejuar o café da manhã. Vamos jejuar 24 horas. E eu sei que o Senhor vai dar experiências maiores e maiores, Pai. Eu sei que nós vamos poder declarar aqui um jejum de 3 dias. E muitas pessoas vão com a gente nessa jornada de jejuar 3 dias. Alguns vão jejuar 24 horas. Alguns vão jejuar 12 horas. Mas a tua igreja, Pai, não vai negligenciar. Aceita a nossa adoração. Aceita os nossos desafios de jejum. Aceita a nossa oração. Nos capacita, nos fortalece. E nenhum prato de comida, nenhum alimento, nenhuma fruta é mais forte do que o nosso desejo de estar mais perto e mais íntimos do Senhor. Muito obrigado. E eu quero nesse momento, Pai, nós cantamos sobre cura aqui, nós cantamos sobre o Teu poder, nós cantamos sobre restauração, e nós cremos nisso. E tem pessoas aqui que precisam ser tocadas pelo Teu Espírito, Pai. Tem pessoas que precisam dar um passo em direção ao Senhor. Talvez tenha pessoas aqui que ainda duvidem do Teu poder, Pai. E eu quero que hoje seja um dia de salvação nesse lugar. Um dia de restauração. Um dia de reconciliação. Nós oramos esse mês. Nós jejuamos esse mês como igreja. E eu sei, Jesus amado, que Tu trabalhou e Tu respondeu a oração aqui para as famílias. Porque eu conheço o Senhor. Eu sei da Tua natureza, Pai. Eu sei como é que a Tua benevolência, ela ultrapassa todos os limites da gente pode imaginar. Tem pais aqui precisando de um toque, de uma palavra. Tem mães nesse lugar precisando de um toque, de uma palavra. E eu quero que o Senhor visite esse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama sobre cada um de nós esse desafio de viver 100% na Tua presença, Pai. Essa é a minha oração. Amém e amém. Aleluia. Dá um abraço no teu irmão aí. Dá um abraço apertado aí. Diga: você é um valente.
Aleluia! Chegamos ao fim de mais um culto, mas o culto não acaba, né? Porque nós somos adoradores. E a semana vai ser uma semana abençoada, os pequenos grupos cheios de experiências e de grandes coisas. Se você ainda não está no pequeno grupo, fale conosco, manda mensagem ali no WhatsApp da igreja, nós vamos encaminhar você. Se você tem vontade de que abra um pequeno grupo na sua casa, em agosto nós vamos começar um novo treinamento de líderes de pequeno grupo. Vai ser bênção demais, vai ser um tempo novo. Deus vai mandar mais uma leva de pequeno grupo para as ruas. E a gente sabe que isso está acontecendo. Hoje já passamos de 30, mas vai mais casas, mais bairros. Não atingimos todos os bairros, nós queremos atingir todos os bairros. Com um pequeno grupo representando nossa igreja, o amor de Deus ali. Semana abençoada. Agora, eu preciso ter uma palavra com você que é membro da igreja. Terminando aqui, como já conclamamos, você viu a convocação ali no nosso grupo de WhatsApp. Nós vamos ter uma assembleia pequena depois, pequena. Então você que é membro da igreja é convidado. Você é um membro novo, você se batizou agora, você já está nessa lista, você é convidado para estar aqui, para a gente ter essa assembleia. Assembleia muito simples, é um tema só, e não vai demorar. Mas nós temos um ministério precioso de arquitetura e engenharia, liderado pelo nosso irmão Edson Lima, Israel, tem outras pessoas lá, depois na Assembleia o Edson vai poder falar um pouco mais sobre isso. Mas eles vêm trabalhando e tem um desafio, uma proposta, nós vamos iniciar um processo de restauração no nosso espaço de culto, adaptação, e nós precisamos apresentar esse projeto e aprovar o início das obras aqui nesse espaço onde nós estamos cultuando. Esse espaço aqui, por exemplo, vai ser inteiro destruído, se a Assembleia assim entender que nós devemos avançar. Então, igreja, você que é membro da igreja, permaneça mais um pouco aqui. Eu vou dar 10 minutos para você. 10 minutos para você ir no banheiro, tomar uma água e voltar para cá. Mas é 10 minutos, britânico. Não é 10 minutos de brasileiro. Então é rápido, né? 10 minutos você consegue ir ali, tomar uma água e volta para cá. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a doce presença do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, aqui, em todos os lugares onde esse povo está reunido. E que Deus abençoe muito a sua semana. Amém?